Seja bem-vinda, Tudo Dê! bem, gente? Tudo bom, tudo jóia. A gente Ai, que bom está que deu certo. começando, olha, 3 horas de Orlando em ponto, 4 horas de Brasília, né? A gente já tem um Maravilha. monte de gente aí na live. Oi, Então, pessoal. antes da gente começar e entrar no nosso assunto especificamente, eu queria primeiro dar as boas-vindas para todo mundo. Dizer que essa semana a gente vai ter mais 2 lives com o nosso time, né? Já falei rapidamente antes do horário oficial, então vou repetir. Quarta-feira vou estar com o Demana Time, com a Carol Medeiros e a Camila Riquetti. A gente vai estar falando na quarta-feira e na sexta-feira nós vamos estar falando com a Priscila Trisca e a gente está testando horários diferentes. Quando vocês virem o nosso post, lembra que a gente coloca sempre 2 horários. O horário de Orlando, que a gente tem um monte de seguidores aqui também, e o horário do Brasil, para que todo mundo possa participar. E também a gente pode se comunicar com você no privado. Aliás, se vocês tiverem alguma pergunta bem específica, a gente pode mandar no privado, que a gente vai estar respondendo tudo entre hoje e amanhã. Não só eu, mas junto com toda a nossa equipe, né? E é Verdade. isso aí. Nós vamos começar falando hoje sobre um assunto que é bastante polêmico, digamos assim, e tem muita gente curiosa para aprender sobre essa questão do que o governo está fazendo para ajudar a gente no nosso pagamento do financiamento. Nós que somos residentes e vocês que são aí os nossos clientes, os nossos investidores, o pessoal do Brasil. E eu queria fazer um esclarecimento antes da gente começar, Denise, se você me permite, que apesar para o povo todo escutar, né, os nossos ouvintes aí, né, e a gente sabe que nós temos colegas também que estão participando dessa live, colegas aqui dos Estados Unidos, colegas do Brasil, mas principalmente os nossos colegas aqui do nosso time mesmo, nosso grupo de profissionais do mercado imobiliário. E a gente sabe que esse é um assunto bem de agentes financeiros. E nós sabemos que não é uma especialidade nem minha, nem da Denise, mas, e que a gente sempre trabalha em time, né? A gente trabalha com um grupo de pessoas que são especializadas na área de financiamento, um grupo de advogados de imigração, um grupo de contadores. A gente tem um time grande de parceiros que são competentes para nos apoiar nesse processo todo. Mas também a gente sabe, né, Dê, que a gente é a porta de entrada de muitas pessoas, de Com certeza. muitos clientes, começam conosco, com os corretores. Como é que faz para comprar uma casa, como faz para investir, como faz para mandar dinheiro. Então, a gente acaba fazendo essa intermediação sempre respeitando o que a nossa profissão permite com que a gente faça e o que não permite a gente fazer. Então, ao longo da nossa conversa, Dê, a gente vai reforçar esse assunto para que realmente as pessoas entendam que o nosso papel aqui agora é de facilitar a vida de você que tem um financiamento num imóvel aqui nos Estados Unidos. E eu considero isso um pós-venda, tá? Um atendimento pós-venda. Vocês compraram conosco, vocês investiram conosco e agora a gente está passando por uma situação completamente nova que não tem nada a ver com uma crise financeira, tá? Os bancos estão bem saudáveis, não tem nada a ver com o que aconteceu em 2008, 2009. Hoje nós estamos vivendo uma crise de saúde e que está afetando o trabalho das pessoas. Então, está virando uma bola de neve e o que a gente quer é aproveitar que nós estamos neste país incrível, que é os Estados Unidos, e que já providenciou uma série de estímulos econômicos para apoiar, né? Então, o nosso tema hoje é como suspender ou não o pagamento do seu empréstimo devido ao Covid-19. E para isso, eu convidei a Denise Batista, que ela não só é uma das corretoras de maior sucesso na Florida Connection, mas ela é uma das melhores corretoras daqui da Flórida, né? Ela tem uma quantidade de clientes grande,
Ela tem muita experiência, muitos seguidores, muitos casos de venda efetuada. Não é assim que ela surgiu hoje. E mais do que isso, eu queria que vocês soubessem também que a profissão original da Denise no Brasil é direito. E como todo profissional de direito, eles têm essa característica de pesquisar, de buscar as informações a fundo, de ler as leis, de interpretar as leis, de entender as leis para poder ajudar a gente. Então, quando eu conversei com os nossos corretores para a gente criar uma série de lives e conversar com vocês, eu adorei esse tema que a Denise sugeriu, inclusive, porque é uma coisa bem boa para uma advogada pesquisar e juntar o seu conhecimento na vida real como corretora e a sua habilidade de ler essas leis, esses documentos do governo para ajudar a gente. Então é isso, eu queria que você seja super bem-vinda aí na nossa live. Obrigada. E vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá, gente. Primeiro, queria agradecer o convite. Obrigada. Um prazer estar aqui com você, né? Já são 6 anos de Florida Connection. Então, como você falou, né, não comecei ontem, né? Já tenho experiência. Nós estamos juntas há bastante tempo e a gente vê muita informação distorcida no mercado. A gente vê, às vezes, pessoas que não têm o conhecimento ou, às vezes, não estudaram o assunto, dando informação equivocada. E foi por isso que eu sugeri a gente falar desse assunto hoje, porque realmente, assim, é um assunto um pouco difícil, não é tão simples quanto parece, mas eu queria poder ajudar os nossos clientes da Florida Connection e os outros amigos, enfim, queria conseguir dar o maior número de informação correta, para isso é claro, né? Eu estudei e fora isso, eu acho que assim, a gente buscar informação realmente. Eu busquei informação com o Mortgage Broker, eu liguei nos bancos, então o que a gente vai falar aqui não é fruto de achismo. O que a gente vai falar aqui é porque a gente realmente domina o assunto para estar falando. Então, obrigada aí. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Eu já vi um monte de cliente meu aqui assistindo, me dando um oi, tão gostoso, né? Muito bom. Um monte de cliente, Liginha, eu vi um monte de gente aqui na live dando um oi, são os meus clientes queridos e eu agradeço todo mundo aí. Vamos começar. A gente estava dando um tempinho para o pessoal conseguir entrar aqui na live, mas vamos começar. Então, vamos lá. O que é essa nova lei federal que saiu sobre o coronavírus? O que você pode explicar para a gente do que a gente chama de CARES, né? C-A-R-E-S, que é assistência a essa segurança econômica que o governo está oferecendo para nós, proprietários de imóveis com hipotecas né, dos seus imóveis. Então, o que significa? Eu posso parar de pagar? De não. repente, olha, eu estou com dificuldade financeira, não vou pagar mais. E aí? Não Então, é bem. Qual é o primeiro passo? Bom, gente, primeiro passo, a primeira coisa que eu realmente acho importante é você, cliente, analisar se você realmente precisa suspender esse pagamento, né? Se você foi afetado pela crise do coronavírus, o que aconteceu? Dia 27 de março de 2020, saiu essa nova lei, né? Esse chama CARES Act, com várias previsões, né? E uma delas falando sobre o assunto de suspensão de mortgage. Então, eu vou explicar agora, mas o que a gente quer dizer? Antes do dia 27, já estava rolando umas conversas de WhatsApp, conversas de amigos, de vizinhos, vou suspender mortgage, não vou. Mas eu quero deixar claro que a lei saiu dia 27 de março agora. Então, é uma coisa super nova, né? Então, muita gente ainda está se ajustando. Os bancos ainda estão se ajustando. Eu liguei em alguns bancos para ter essa assistência deles e eles me falaram, a pessoa que estava respondendo pelo banco falou, ainda é novo, a gente está estudando como vai ser feito. Então, a gente está pegando as informações dos clientes que querem suspender para poder entrar em contato depois. Então, não é tão simples. Então, deixa eu só abrir um parênteses, que hoje mesmo a gente teve uma reunião interna do escritório e a gente teve a presença da Izzy Pinheiro, que é uma advogada da Pinheiro Law,
que também a gente conversou bastante sobre esse assunto e ela mesmo explicou para a gente que é muito novo, que tem algumas coisas que vão ser ajustadas ainda, certo? Com certeza. Mas assim, em resumo, então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que tem que ser feita, você analisar se você foi afetado, por exemplo, porque tem clientes investidores, que foram afetados e outros não foram afetados. Porque, como que eu falo isso? Vamos supor, a pessoa tem uma casa de férias e agora, claro, a gente já sabe que as casas de férias estão fechadas, né? Porque não pode ter O aluguel. ter locação agora na casa de férias. Então, claro, a gente sabe que essa pessoa foi afetada. Então, vamos só explicar e abrir um parênteses, né? Por que foi essa casa não está podendo ser alugada temporariamente? Porque tudo é temporário, né? Tá. Porque houve uma corrida de moradores dos Estados Unidos, dos estados mais afetados com o coronavírus, para a Flórida, né? A Flórida realmente é um lugar maravilhoso, um clima bom, um custo de vida maravilhoso. Então as pessoas começaram a vir para essas casas de férias. E o governador, para evitar que o espalhamento do vírus crescesse muito aqui, ele falou, não pode mais alugar casa de temporada por enquanto. Menos de 30 dias. Pode mais de 30 dias. Menos de 30 dias não pode. Então, só para o pessoal entender por que também as casas de férias estão sendo afetadas, né? Exatamente. Mas como eu estava dizendo, esse proprietário, com certeza, ele foi afetado. Você entende? Agora, já um proprietário, vamos supor, um proprietário que tem uma casa residencial no contrato de long term, e que não foi afetado, então ele tem que pensar, ele precisa pedir essa suspensão? Porque se ele não foi afetado, o que é a indicação dos bancos? Não peça se você não foi afetado. Então, a primeira coisa que eu sugiro é você realmente analisar o seu caso, se você foi atingido, se você precisa fazer o pedido de suspensão. Então, e vamos só esclarecer que não é uma suspensão, tipo... Não precisa pagar mais. Não, um adiamento. É suspensão, não é perdão. É um adiamento. Exatamente. Isso, não é perdão. É um adiamento dessa dívida que não vai embora. Não, a gente vai chegar lá, exatamente. Mas já adiantando, é uma suspensão, não é um perdão. Então, o que aconteceu? Esse CARES Act, ele lançou duas hipóteses. Do primeiro, que se falou que não vai ter o eviction, né? Não vai ter o moratório foreclosure, né? Não vai conseguir executar. O nome das pessoas não vai abaixar o crédito se você deixar de pagar. Não, tem várias hipóteses que vão acontecer, mas uma coisa mais importante, antes de eu começar a explicar, que eu lembrei aqui, é que esse CARES Act, ele vale para os empréstimos que são apoiados pelo governo federal. Então, isso é muito importante, porque primeira coisa que eu acho que o cliente vai precisar descobrir é se o mortgage dele é apoiado pelo governo federal ou não. Porque tem muito cliente que não sabe se o mortgage é apoiado ou não pelo governo federal. E isso é uma coisa, assim, extremamente importante saber. Eu fui buscar, eu estava te ouvindo aqui, o pessoal disse que está dando eco, então eu vou botar Tá melhor? Vamos continuar. Tá ouvindo? Não, tá ótimo. Tá. Não, tô super então, bem. assim, o que acontece, Rô? Todos os bancos, vamos supor, você tem um mortgage, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Com o banco Wells Fargo. Então, é um banco. Você acha, só que por trás desse banco tem um agente financeiro. Primeiro passo, você tem que descobrir se... o pessoal falou que melhorou bastante o som. Primeira coisa, você tem que descobrir se o seu banco está apoiado se a sua hipoteca está apoiada pelo governo federal. Então, aí, muita gente sequer ouviu falar disso, né? O cliente nem sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é isso. O que é o empréstimo ser apoiado pelo governo federal ou não. Então, como é que a gente faz isso, Rô? Se o cliente ligar no próprio banco, vamos supor, o statement dele, o extrato dele, o banco é o Wells Fargo, ou o Bank of America,
ou o BBVA. O próprio banco, ele tem obrigação de falar quem é o agente, a agência por trás. Mas se o cliente quiser ser proativo, se o cliente for um cliente despachado e falar, deixa eu já descobrir, o Fannie Mae e o Freddie Mac, eles deixam disponível no site deles a ferramenta que você coloca, você preenche o seu nome, o endereço da sua propriedade, né, o nome de quem está o mortgage, o endereço da propriedade, e você consegue pesquisar se o seu mortgage é dessa agência reguladora ou não. Então, isso já é uma coisa super importante, você saber se o seu mortgage é de uma agência federal ou não. Por quê, gente? Porque esse CARES Act que a gente está falando, ele se aplica para os mortgages que têm essa garantia federal. Se os mortgages estão numa agência privada, não tem essa garantia federal, aí já é discutido caso a caso com o seu banco, porque ele não está se submetendo ao CARES Act. Então, é uma coisa que, assim, primeiro de tudo, vamos deixar claro, não sei se ficou confuso, pessoal, você tem que descobrir se o seu banco, se a sua hipoteca está garantida por uma agência federal. Denise, como é que eu vou descobrir isso? Você pode ligar no seu banco e perguntar, eles têm obrigação de te responder, ou você pode ser proativo e entrar no link, a gente vai deixar disponível no meu site e no meu Instagram o link para você mesmo entrar e você conseguir colocar o seu nome, o endereço da sua casa, e aí sim você vê qual que é se a sua hipoteca é ou não. Então, deixa eu resumir aí, como se eu fosse sua ouvinte lá do Brasil, para o pessoal entender. Quando a pessoa faz o financiamento aqui, ela pode fazer com um desses bancos conhecidos, né? Bank of America, Regions, Wells Fargo, que a maioria dos estrangeiros não faz através deles, né? Ou BBVA, ou Helm Bank, ou BB Américas, ou Terra Bank, Atas. Tem um monte de banco que faz um financiamento para os estrangeiros e para residentes. Só que a maioria dos bancos, eles não ficam com o financiamento direto com eles revendem em outro mercado, ou eles são garantidos por essas duas entidades, esses dois bancos americanos, né, que são uma garantia mesmo. É, né? Uma agência federal. Uma garantia do governo, um agente federal, e eles se chamam Fannie Mae e Freddie Mac. Exatamente. Freddie Mac. Então, essas duas instituições é que asseguram uma maioria das hipotecas dos financiamentos das casas. 50%. Então, a primeira coisa que você está falando, então, é que esse tipo de suporte financeiro que está sendo oferecido em algumas situações. O primeiro passo é descobrir se o seu financiamento tem esse asseguramento dessas duas instituições. É isso? Exatamente. Porque pensa bem, se você vai falar com o seu banco e você nem sabe quem é o dono, às vezes você vai fazer o pedido de uma forma. Se você já sabe, olha como você pode fazer o pedido, já com muito mais afirmativa. Você sabe que a lei está te protegendo. Você sabe que a lei vai te proteger. Você já sabe que o seu empréstimo é de uma agência federal, que aquela agência saiu a lei que está te protegendo, então o seu pedido já vai de outra forma, entendeu? Então, eu acho que tem muito mais chance de ser aprovado. Além de você já sabe se tem chance ou não, porque você já viu se ele está ali dentro, se ele se submete ou não ao CARES Act, entendeu? Isso. Então, quem tem o financiamento do FHA, que é o FHA, que é aquele principalmente para residentes locais, que dá uma entrada menor, a chance de ser aprovado. Se você tem... Ana Cláudia pediu para responder o nome das agências. É Fannie Mae, Freddie Mac, e a gente vai deixar, Ana Cláudia, eu vou deixar no meu Instagram, Denise Batista Corretora, um post com os links para você conseguir você mesmo pesquisar e ver qual é, se o seu mortgage é dessas agências, tá? Então, na hora que acabar a live, a gente vai deixar esse post, porque aí você consegue entrar no link dessa agência, coloca o nome de quem está a prestação do mortgage, e aí você mesmo já põe o nome, o endereço, e aí sai. Sim, foi encontrado a prestação, o seu mortgage é daqui.
Aí você tenta primeiro em uma, não deu certo, você passa para outra, entendeu? Aí você tenta. Então, aí eu coloquei eu coloquei o nome das instituições só para o pessoal ficar conhecendo, né? Aprender um pouquinho disso. Mas depois vai ter esses links onde você pode consultar sozinho se a sua se a sua propriedade está garantida por essas instituições, tá bom? Exatamente. Então, o que que fala? Então, primeiro passo, o que que fala? É justamente para essas hipotecas que estão garantidas por essas instituições. Tem outras, mas é que essas duas são as maiores, né? Essas duas, elas têm 50% dos mortgages. Então, por isso que a gente cita as duas. Eu até deixei o nome das outras também lá no meu site, mas essas duas são as maiores. E o que o governo vai garantir? Então, o que o governo falou? Se o proprietário da hipoteca, né, o cliente, está passando a dificuldade devido a essa crise, gente, por favor, na hora de fazer o pedido, você precisa colocar que é devido ao Covid-19. Se for, né? Lógico. Se for, você vai ter que depois explicar por quê. Isso. Você vai ter que escrever no seu pedido que é por conta do coronavírus, né? Então, assim, é muito importante. Então, o que ele fala? Ele fala que você pode, sim, fazer o pedido para suspender o pagamento do seu mortgage. Agora, vamos lá. Por que está dando confusão, Rô? E por que está tendo tanta gente falando uma coisa ou outra sobre esse assunto? Porque na lei falou, ok, vai suspender o pagamento, mas não falou como é que o cliente vai pagar de volta. Isso. Então, ficou por conta dos bancos definirem como é que eles vão receber. Então, vamos supor, vamos deixar claro para um cliente entender. Ele pediu para o banco dele a suspensão do pagamento de 3 meses. Tem banco que na hora que acabar essa suspensão de 3 meses, vai querer receber os 3 meses de uma vez. Olha lá o perigo, gente. Então, você não pode simplesmente ir naquela do meu vizinho fez, entendeu? Pelo amor de Deus. Exatamente. É por isso que vocês precisam conversar com a gente gente indica o caminho, ou vocês vão falar com o seu mortgage broker, com a pessoa que fez o financiamento para você. Tá todo mundo querendo ajudar, mas a gente está aqui para intermediar justamente essa dúvida que vocês possam ter. Exatamente. Porque o que acontece? Tem 2 posições diferentes. Quero deixar bem claro. 2 posições diferentes. Tem bancos que vão dar essa pausa para o cliente. E aí, depois, quando eles voltarem, eles continuam de onde eles estavam. Ou seja, tem banco que vai jogar esses, por exemplo, os 3 meses que você deixou de pagar, né? Que 3 meses que você não pagou, que você conseguiu o acordo, você vai colocar no fim do mortgage, que é o que todo mundo deseja, certo? Agora, tem bancos... Porém, né? Tem bancos que não estão fazendo isso. Tem bancos que estão já avisando o cliente. Gente, nós vamos suspender, mas quando você voltar a pagar, você precisa pagar os 3 meses que você parou de pagar. Tudo de uma vez. Mais um mês que você vai ter que pagar mesmo, ou seja, 4 meses de uma vez. Então, é por isso que é muito importante ver com cada banco. É muito importante entender os termos. E uma coisa, Rô, que eu tive muito cliente perguntando se era automático. Não é automático, gente. Aliás, é tipo um sacrifício, porque você vai ficar na linha ligando para o banco. Às vezes demora 1 hora ou mais. Ou tem bancos, gente, que eu descobri que estão fazendo de outra maneira. Tem bancos que você pode mandar um e-mail. Sabe o jeito que eu achei melhor são os bancos que estão fazendo quando você entra na sua conta do banco, né? Do banco que eu estou falando, não é o banco do cartão de crédito, o banco do mortgage, certo? E aí tem ali aquela security message para o banco. Aquela security message é muito legal, porque os bancos estão respondendo ali. Ao invés de você ficar 2, 3 horas no telefone tentando falar,
você pode mandar pelo Security Message para o banco o pedido. Agora, vamos lá. O que tem que ter nesse pedido? Número 1, que você foi afetado pelo coronavírus. Número 2, que você quer suspender o seu pagamento. E, gente, já pede para colocar no fim do mortgage. E eles têm que responder por escrito, entendeu? Olha que legal. É muito importante vocês terem tudo documentado. Não vai nessa onda assim, eu fiz o pedido, então eu tô tranquila. Não é isso, gente. Você fez o pedido, tem que ter uma resposta. Mesmo vindo a resposta por e-mail, não é só isso. Olha que engraçado. Não é só ele falar, ok, a gente vai suspender. Não. Todo mundo acha que acabou ali. Não é ali que acaba. Ali, ele falou que atendeu o seu pedido, mas o banco tem que te enviar uma documentação, entendeu? Tipo um contratozinho. Eu já até vi de um cliente meu que já recebeu, e aí me mandou no WhatsApp, que é tipo um contratozinho falando que o banco e o cliente acertaram, que vão fazer daquela forma, aquela suspensão. Então, assim, vamos lá, tudo por escrito, não vai na onda do meu vizinho fez, porque o banco dele pode ser diferente do seu, você não sabe os termos, entendeu? E cada banco tá reagindo de uma forma, entendeu? Tem gente perguntando para mim, Denise, depois de quantas prestações sem pagar o imóvel é penhorado? Vamos lá, a gente não está falando de penhora agora, por quê? Porque não está tendo penhora nesse momento. Uma das coisas que está no CARES Act é justamente isso. Não vai ter a penhora nesse momento, se você não pagar. Não quer dizer que você, não vou pagar e está tudo bem. Quer dizer que agora, durante a crise, não vai ter a penhora. Entendeu? E outra coisa, o prazo que pode ficar suspenso. Esse prazo é de até 180 dias. Então, o pessoal está super acostumado de falar 3 meses, 3 meses, 3 meses, porque está na onda do vizinho. É 180 dias. Só que não precisa pedir tudo se você não está precisando desse tempo todo. Às vezes, você pede 3 meses e aí, daqui 3 meses, se está tudo bem, você voltou a trabalhar, você voltou a ter ganho, não precisa pedir de novo. Uma coisa importante também de acrescentar, Denise, é que eu já tive cliente que perguntou assim, tá tão difícil de pagar agora, porque o dólar subiu, que agora está 5,20. Olha, mesmo que o dólar tenha subido em parte por causa do Covid, vocês têm que ter um embasamento para solicitar, né, essa suspensão. Né? Você tem que comprovar, olha, eu alugava a minha casa... Todos os meses não estou alugando mais. O pessoal que tem investimento de longo prazo, também a gente tem, a gente administra muitas casas aqui de longo prazo, que os inquilinos perderam seus empregos. E com eles é a mesma conversa. É bom vocês que são proprietários entenderem que a nossa conversa com os inquilinos que a gente administra para vocês é a mesma coisa. Cada caso é um caso. Exatamente. Tem muita gente que está trabalhando. Se você trabalha na Amazon, você está trabalhando. Se você Construção está trabalhando. Na construção, um monte de áreas estão trabalhando. Teve muita gente que perdeu o emprego, é muito chato isso. Mas tem muita gente que está trabalhando, está recebendo seu salário normal e não pode querer se aproveitar desse momento. Então, esses inquilinos que realmente estão com situação difícil, a gente está negociando caso a caso, porque a gente sabe que se ele não pagar o aluguel, vai afetar o proprietário investidor que está aí no Brasil. Então, é um trabalho que a gente está tendo agora bem individualizado, e com vocês que estão assistindo e estão numa situação de financiamento, é a mesma coisa. É um tratamento bem individualizado, que a gente quer realmente não deixar ninguém na mão. Mas esses cuidados que a Denise está falando são fundamentais. Tem que ter muita paciência, tem que buscar a informação absolutamente correta, tem que ter tudo por escrito. Né, Denise? O que você ia complementar? Porque assim, o que acontece? Eu vi muitos casos de gente falando assim, até pegou, assim, de verdade, até pegou modelo do amigo para o pedido, manda as coisas sem a orientação correta, ou então quer fazer, mas não sabia como fazer. A gente quer dar a informação correta e quer te ensinar a fazer de forma correta, mas você... tem que ter a paciência, porque, primeiro, você vai fazer ou por telefone,
ou você vai fazer por e-mail, você tem que acompanhar o seu caso, entendeu? Não é só um pedido. Vamos lá, falando de novo, não é só um pedido. Esse pedido tem que ter resposta por escrito, ser aprovado. E o que tem que ficar claro é os termos de como vai ser o pagamento depois desses 3 meses ou 6 meses. A Ana Cláudia perguntou quanto tempo. Ana Cláudia, na lei fala até 180 dias. Então, são 6 meses, né? Então... Bom, a gente também tem que responder essas outras... Você terminou essas 6 meses? Deixa eu continuar só fazendo... só terminando aqui um pouquinho, a gente vai responder todo mundo. Nós vamos responder todo mundo. A gente vai responder todo mundo que está aí. Tem uma pessoa que pergunta se vai ficar gravado. Vai ficar gravado 24 horas, né, Rô? Vai. Não, a gente vai tentar até gravar mesmo. Então, o que acontece? Cada banco trabalha de uma forma diferente. Então, eu quero deixar bem claro que não é para, seguir as orientações do amigo ou do banco do amigo, porque é cada caso. Então, assim, a gente quer te ajudar a fazer. Mas, para isso, você tem que realmente ver a sua qualificação, porque eles vão olhar. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa acabou de financiar a casa, tem 2 meses que ela comprou. Ainda, o banco, quando você compra uma casa aqui nos Estados Unidos, o banco pede reservas, o banco vê se você tinha condições de comprar a casa. Então, às vezes, essa pessoa não se enquadra. Por quê, gente? Porque a pessoa acabou de comprar. Quando ela financiou a casa dela, ela tinha que mostrar para o banco dela que ela tinha condições, que ela tinha reserva, que ela tinha dinheiro. Agora ela já pede a suspensão, não deu tempo ainda, entendeu? Então, por também exemplo... E essa questão também que você estava falando, existem pessoas que têm a garantia dessas 2 instituições do governo. E se o seu banco não tiver essa garantia do governo, como é que fica? Então, Rô, as agências privadas também estão negociando normalmente até 90 dias. Mas aí é para ter mais cuidado ainda, porque ela não é obrigada. Ela está negociando, mas principalmente para as agências privadas, eu acho que eles vão tentar cobrar os 3 meses, os 3 meses de uma vez. Então, você tem que ter muito cuidado para não deixar, entendeu? Então, não assina se você não tem certeza. Não assina se você está em dúvida, entendeu? Porque senão depois, daqui 3 meses, por exemplo, suspendeu 3 meses. Aí daqui 3 meses vem lá na sua conta 4 meses de mortgage para você pagar. E aí você fala, nossa, e agora? Entendeu? A gente não quer que tenha isso com os nossos clientes. A gente quer que os nossos clientes façam a suspensão da forma correta para colocar no fim do mortgage. Ou pelo menos saber o que eles estão fazendo, entendeu? Para ter uma noção exata, para não ter surpresa, né? A gente não quer ter surpresa desagradável. Então, a gente precisa fazer. Então, a primeira coisa também é assim, quando você for ligar para o banco, gente, vocês vão precisar saber a conta do seu mortgage, né? Que é aquele low accounting. Então, assim, isso tem que estar na sua mão, entendeu? Então, esteja com o extrato na sua mão na hora de ligar para o banco ou na hora de fazer o e-mail, entendeu? Porque você vai precisar pôr lá o número do seu mortgage, por que você foi afetado, quanto tempo você quer a suspensão, você precisa da suspensão. E aí é o que eu falei, pede para colocar no fim do mortgage e veja a resposta deles, entendeu? Sabe o que eu queria fazer? Pode diluir no mortgage. Vamos fazer o seguinte, Dê. Vamos, eu estou voltando e a gente podia responder todas as perguntas para não ficar nada faltando. E mesmo assim, se faltar, vocês podem entrar em contato conosco. A gente tem o WhatsApp da Florida Connection, tem o privado do Instagram e a gente pode esclarecer as dúvidas. Tem a Denise, enfim, nós vamos poder responder tudo. Então, eu voltei aqui algumas perguntas. Tá, volta aí. Pelo seguinte, a Ana Cláudia Nunes Rocha está perguntando se a gente pode repetir o nome das agências. Então, eu escrevi aqui. Se vocês verem, eu escrevi Fannie Mae, Freddie Mac, mas a gente vai dar mais detalhes depois nos nossos posts, tá? Depois, uma outra pessoa está perguntando assim, o Alberto. Oi, Alberto, tudo bem? A possibilidade de ir direto com o próprio banco não é uma boa alternativa? Ele está querendo falar, passar o banco seu e ir direto para o Freddie Mac e Fannie Mae? Não, é com o banco. É com o seu próprio banco que você tem o financiamento, tá?
E o pedido, somos nós mesmos? Opa, cadê? Ou podemos ter um intermediário? Gente, quem faz o pedido é o dono do mortgage. Dono, é o cliente. No nome de quem está o mortgage? Maria Aparecida de Jesus. Maria Aparecida de Jesus que faz o pedido. Agora, é claro que a gente pode instruir, entendeu? Porque, vamos ser sinceros, os nossos clientes estão no Brasil, têm dificuldades com o assunto. Eu fui estudar esse tema, muita coisa para aprender, muita coisa para entender tudo isso. Cada banco está tratando de uma forma diferente. Tem bancos fazendo através de e-mail, tem banco fazendo através da mensagem no website. Então, assim, é claro que a gente pode te instruir, mas tem que ser o nome, a própria pessoa para fazer o pedido. Agora, Isso. a gente vai ajudar. Até fiz, Rosana, um texto explicando tudo isso, todos os detalhes, e a gente vai colocar no meu Instagram para poder deixar tudo isso bem explicado para os clientes. Então, Exato. Depois que acabar a live, pode ir lá no Instagram que a gente vai... Vocês vão poder ter o texto. Aí uma outra pessoa está perguntando assim, e agora, nesse momento, algum banco está oferecendo algum financiamento com algum benefício melhor do que está hoje? O banco, a Sandra que está perguntando. Olha, gente, o financiamento para estrangeiro agora tá, assim, um pouco difícil, sendo sincera. Não é bem o momento, porque os bancos estão esperando ver o que vai dar essa crise. Então, assim... Oi, Rô? Não, me cortou. Mesmo. Desculpa, me cortou aqui, cortou o som para mim. Então, assim, a gente não é, tipo, eu até vi... Mas eu vou deixar você fazer todas as perguntas para você seguir a ordem. Não, só como a Sandra, viu, Sandra? Se você é local, nós temos os financiamentos são normais. Normais. Tá super baixo, tá? Se você for uma residente, aí não tem problema. Para estrangeiros é que agora eles estão com um pouquinho mais de dificuldade, mas não tá impossível, não. Aí a Paty Gouveia, ela está dizendo, porque se não pagarem o aluguel mensal, atrapalha a gente pagar o financiamento. E é o que eu falei. Com certeza, Paty. A Paty é uma cliente que, inclusive minha cliente tem algumas casas de aluguel, e é verdade, Paty, porque se você, por exemplo, tem as casas de aluguel e o cliente não, tiver com dificuldade de fazer o pagamento, sim, você qualifica, justamente explicando isso. Tenho a casa, o cliente está com dificuldade de fazer o pagamento. Então, eles estão dando esse alívio também por isso. Então, aí sim, com certeza, porque afeta todo mundo, né? E uma coisa que eu achei interessante é que se for de um governo federal, você não precisa mandar documentação. É você explicar o motivo, falar que foi pela crise, mas não vai ter uma documentação extra, que é muito interessante, porque toda vez que você precisa suspender um financiamento, você tem que comprovar que a sua renda foi abaixada, mandar extrato, fazer um monte de coisa. Nesse caso, eles querem entender qual é o seu caso. Cada caso é um caso, vai ser analisado, mas o que você vai colocar? Que foi pela crise e como você foi atingido. Então, é diferente, é mais simples. Aí nós temos aqui a Gabi Martins, ela pergunta, fala sobre aluguel também, por favor. O aluguel, que eu comentei rapidamente agora há pouco, cada caso a gente está conversando com todos os nossos inquilinos que estão necessitados para ou realmente eles pagam uma parte agora e aí a gente parcela o restante do pagamento, ou muitos deles estão pagando com cartão de crédito, que nós aceitamos cartão de crédito. Então, cada caso é um caso. É importante a gente ver, porque a gente falou hoje com a advogada também, que assim, o inquilino, ele tem que ter em mente o seguinte, ele vai ter que pagar aquele aluguel de qualquer maneira, né, Rô? Então, quanto mais meses ele deixar acumular, vai ficar mais difícil. Então, é melhor entrar em acordo, é melhor ir pagando parcelado, é melhor tentar, porque você não pode... Tudo bem, não vai ter realmente, não vai ter o despejo agora, vamos ser sinceros. Aqui nos Estados Unidos, se você não pagou aluguel, bye, despejo. Mas agora não vai ter. Mas, gente, você vai ficar com essa dívida e depois isso vai virar uma bola de neve. E depois, quando voltar, acabar o lockdown e as pessoas voltarem a trabalhar, o eviction vai voltar a funcionar, que é o despejo, né? E aí você vai estar com 3 meses de aluguel acumulado, muito mais difícil. Então, o que a gente fala? Entre em contato
com a sua administradora, vê quais são as hipóteses, pede um prazo, paga no cartão de crédito, faz alguma forma, porque também, assim, vamos ser sinceros, se você está aqui nos Estados Unidos alugando uma casa, que é para o caso do aluguel, né? Você também vai estar provavelmente recebendo algum tipo de ajuda. Então, por isso que tem que ser visto os dois lados, né? Então, não é assim, não é tirar proveito da situação, é entender o que está acontecendo, ver o que você tem direito e aí sim agir da forma correta. Pode falar outra pergunta. A Renata Loyola, oficial, ela está perguntando: oi, pastora, tudo bem? Oi. Ela pergunta: podemos diluir no mortgage ou colocar no final do mortgage? Então, não, diluir não, né? Não, na verdade é assim. Eu até vi uma hipótese que, assim, tem bancos que vão cobrar os 3 meses junto, então no final daria os 4 meses. Mas se você negociar, ele poderia até, por exemplo, fazer uma prestação, que seria, no caso, esse diluir que a Renata citou. Mas, gente, não é obrigatório, não é de palavra, não é de boca. Vamos lá, por escrito e vendo as condições do seu banco. Por quê? Não é tão simples assim. Na lei falou, ok, vai ter a suspensão, vai poder ter a suspensão, mas não ditou para os bancos qual é a regra deles receberem. Então, cada banco vai ter essa liberdade. A sua própria... Então, é extremamente importante a gente ver a situação para não deixar os nossos clientes na mão, entendeu? Justamente isso. Então, a gente tem que analisar cada caso, ligar nos bancos, ver com o cliente qual a situação. Às vezes, o cliente investidor tem 3 casas, 4 casas. Vamos analisar cada um, se precisa em uma, se precisa em 2, se não precisa em todas. É diferente. Por isso, cada caso é um caso. O Ricardo Paiva, ele pergunta: você recomenda tentar refinanciar com uma taxa mais baixa? Eles estão abertos a isso? Não, Ricardo, não agora. Ricardo é meu cliente e a gente... É casa de férias que ele tem? Então, ele tem as duas, né? Tem uma residencial e uma de férias. A gente não recomenda refinanciar nesse momento. Momento de crise não é um momento bom para refinanciamento. Mas uma coisa que eu queria acrescentar, eu conversei com a Sandra do BB Américas e com o Júlio, vale a pena fazer uma consulta. Mesmo para o estrangeiro, Rô? Pode ser que sim, por causa do momento do Júlio. Mas agora vai depender da situação financeira do Ricardo, né? De cada cliente. Mas não custa perguntar, tá? Você tem que ver se o seu juro estava muito alto, porque se não estava, não acho que vale a pena. Eu, sinceramente, acho que em momento de crise, isso é minha opinião, assim, pelo que eu estudo e pelos juros que eu estou vendo. Eu acho que momento de crise não é momento de refinanciar, a não ser que você fosse cidadão americano e aí isso já seria bem melhor. Super boa. Né? A gente está falando porque a gente sabe que aqui na live a maioria dos clientes são brasileiros, estão no Brasil. Mas se fosse com certeza cidadão americano, aí é diferente. Aí a gente acha que tem que realmente entrar em contato para ver as hipóteses. Mas no momento de crise tem que ter muito cuidado, gente. Porque tem muita coisa sendo falada, é muita coisa saindo, é muita coisa nova. Então, a gente tem que prestar atenção para não fazer nada errado, entendeu? E não cair, não cair assim, às vezes acha que está fazendo uma grande vantagem e não está fazendo. Né? É isso que a gente não quer que aconteça com os nossos clientes. Por isso que a gente está fazendo essas lives, porque justamente a gente quer tirar vocês da chance de cair numa fria, né? Porque tem muito palpiteiro por aí. Só vou falar aqui, ó. Eu vi a Sandra escreveu aqui. Eu acredito que os bancos vão negociar analisando cada caso, porque eles não vão querer perder. Ô, Sandra, justamente para evitar que tenha uma bolha ou para evitar qualquer tipo de crise no setor imobiliário que saiu essa lei. Então, é exatamente isso. Eles querem que não tenha crise. Então, o governo está fazendo de tudo aqui nos Estados Unidos para ajudar as pessoas para não ter crise, principalmente no setor imobiliário. Então, está sendo analisado cada caso e eu já vi casos de sucesso, já teve cliente meu que pediu e que chegou a resposta. Teve cliente que só chegou a resposta por e-mail, teve cliente que chegou a resposta por o próprio documento, que é tipo um contratozinho que eu falei. O Johnny Bert, ele fala: e se o financiamento estiver em nome de uma companhia? Aí pode ser pedido também, mas aí é o dono da companhia que vai ligar e pedir, né?
a pessoa pode pedir também, não tem problema se está no nome da companhia. Às vezes, se está com a dificuldade, o importante é ver se foi afetado pela crise. O que muda é, você foi afetado pela crise? Se você foi afetado pela crise ou está sendo afetado, isso você pode pedir mesmo a sua casa estando no nome da LLC, não tem problema. Aí quem vai fazer o pedido é a pessoa que responde pela LLC, né? A pessoa que é o dono do mortgage. Rô? Rô, tá mudo. Rô, não tô te ouvindo. Gente, eu não sei o que é Rô. Oi, tava mudo. Tá mudo também, não. Não tô te ouvindo. Quem tá me ouvindo? A Rô sumiu. Vocês estão me ouvindo? Responde para mim, Clarice. Você tá me ouvindo? Porque a Rô sumiu. É. Mas tá me ouvindo, Sandra? Tá me ouvindo, né? Tá bom, eu também. É. Rosana, é só o seu que falhou. Tá bom. Tá ouvindo? Só tá me ouvindo, né? Clarice. Rosana, é o seu. Gente, obrigada. Espera um minutinho que a gente está tentando consertar o áudio da Rosana. Rosana, é o seu. Tira o fone. Isso. Não? O meu, sim. O seu, não. Isso, pior que se a gente... Rosana tá com problema? Tá com problema no áudio? Bateria do fone sem fio? Estão tentando ajudar a gente aqui. Tenta desligar o fone. Espera só um minutinho, gente. Vamos ver o que a gente consegue resolver aqui. Oi, oi. Vocês continuam me ouvindo, né? Ó, estão ensinando a gente aqui. Desliga o Bluetooth. Oi. Oi, oi. Tá me ouvindo, né? Eu não sei o que aconteceu com o da Rosana. Desculpa, gente, não sei o que aconteceu com o áudio da Rosana. Vamos ver. Só se a Rosana vai ter que sair e voltar. Tá bom, o pessoal tá entrando de volta, acho que estava com a gente, né? E a gente retoma. Bom, a gente perdeu algumas das perguntas, mas acho que a gente respondeu quase todas as perguntas, viu? Sim. Gente, se alguém tiver pergunta que não foi respondida, coloca de novo pra gente, porque não tem jeito da gente ver a pergunta. Tem sempre umas novidades nessas tecnologias, viu? É. Vamos ver se tiver alguma pergunta que a gente não respondeu, mas acho que sim, acho que a gente falou realmente o mais importante. Acho que a gente tava. Eu não tinha visto nenhuma pergunta diferente, né? Mas se tiver pergunta diferente, pode mandar que a gente vai responder. O Antônio falando que foi o vírus, o Covid que atrapalhou nossa live. Nossa, estamos muita recebendo gente fazendo elogio. live ao mesmo tempo, eu acho. Que aí tem hora que cai mesmo. É, eu acho que pode ser. É verdade. Mas vamos lá, o pessoal está entrando de novo. Rô, você quer falar de fazer um resumo? Ou quer ver se
quer responder alguma coisa? Os financiamentos estão seguindo normalmente para residentes, a Júlia está perguntando. Para estrangeiros, a gente tem algumas opções abertas ainda. É claro que é muito importante a gente conversar sempre com o seu mortgage broker. A semana passada, a minha maior tarefa foi conversar com vários bancos, vários mortgage brokers e saber que existem opções, sim. Tá? Existem algumas situações mais complicadas que eles estão aumentando o pedido de entrada, aumentando a entrada, aumentando um pouco os juros, mas é um momento que a gente está passando, tá? Eu vou aproveitar enquanto as pessoas estão entrando para comentar que eu vivi a crise de 2008 e 2009. E a gente sabe que, além da gente estar aprendendo muito agora, né, Denise? Muitas oportunidades vão surgir para nós, como corretores, para vocês, como investidores, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem bola de cristal, mas a gente sabe que se é para estar em algum lugar nesse momento, numa crise como essa que a gente está vivendo, inesperada, é muito bom estar aqui nos Estados Unidos e na Flórida e em Orlando, porque a gente tem um monte de coisas que são positivas e que a gente tem que agradecer muito, né? Esse clima delicioso, né? As pessoas estão colaborando, o fato da gente ter o que comer, a gente ter essas tecnologias todas que a gente tem utilizado, é o Zoom, é o Instagram, é o Hangout, é o FaceTime. Hoje é aniversário da minha mãe, e nós fomos visitá-la, ligamos para minha irmã que mora fora, para as netas, e fizemos uma festa no FaceTime, e a gente ficou de longe no caminho da garagem ali, respeitando as distâncias. Mas é isso, a gente está no momento certo. E para resumir, eu acho que a gente podia falar junto, dei um pouquinho cada uma. Mas basicamente a gente tem dois tipos de banco que fazem o financiamento. O banco que tem a garantia do governo federal e os bancos que não usam garantia do governo federal. Exatamente. Se você tem um financiamento com bancos que não têm essa garantia do governo federal, você vai ter que ligar no banco e cada banco vai ter uma alternativa para te oferecer ou não. Mas a maioria deles quer oferecer, porque ninguém está trabalhando para sacanear o próximo. A gente está vendo que tem uma vontade muito grande, né, das instituições e dos governos para ajudar todas as pessoas, investidores, americanos ou não americanos, todo mundo que mantém essa economia viva. E tem aqueles bancos que são garantidos pelo governo, através daquelas duas instituições. Então, a primeira coisa que você, investidor estrangeiro, tem que fazer, e para o residente também, é saber se você tem o seu financiamento garantido pelo governo e qual que é dessas instituições. E aí verificar, dentro das regras do seu banco, o que eles estão oferecendo. Você já sabe que, se for garantido pelo governo, você pode suspender os pagamentos, tem que fazer essa comunicação com o banco, mas cada banco pode ter a sua própria linha de conduta. Eles podem suspender e acrescentar no final do programa de financiamento que você tem, ou você vai ter que pagar tudo de uma vez quando as coisas voltarem ao normal, é isso? É isso. Agora, é super importante, quando você já sabe que o seu empréstimo tem a garantia do governo, eu acho que já é um alívio, entendeu? Você já sabe que está mais fácil. Com certeza. Né? E aí teve alguém que perguntou como é que vai saber exatamente. Você consegue ou perguntando no seu próprio banco, né? Quem que é o garantidor, ou eu vou deixar no meu Instagram o link para vocês conseguirem pesquisar vocês mesmos. Que aí você coloca o seu endereço, e aí você coloca o endereço seu endereço, nome completo, de quem está o mortgage, e aí você consulta essas duas agências principais que a gente falou, né? E aí você vai ver na primeira, se não está na primeira, na Fannie Mae, depois no Freddie Mac, e aí você vai tentar ver se está nessas duas, porque elas são juntas donas de 50% dos mortgages. Então, já é um bom começo, entendeu? Já para poder descobrir. Ou então, claro, ligando no seu banco, eles também podem falar.
Teve um outro ouvinte aí que perguntou se foi suspenso o pagamento do IPTU. Bom, Não. se você não foi suspenso. Não. E se você tiver um financiamento, vocês lembram que vocês têm aquela conta de reserva, onde a gente, todo mês, junto com a prestação, paga uma parte do seguro e uma parte do IPTU. Né? Então, eles pedem até, em alguns casos, alguns bancos, o BBVA foi assim, que eles estão fazendo alguns acordos de suspensão, mas eles pedem para a pessoa continuar pagando a parte que se refere ao IPTU e ao seguro. Isso é importante. É verdade, porque senão o que vai acontecer? No final, se você não pagou nada nesses 3 meses, no final do ano, às vezes vai estar negativo, né? Então, realmente vai ter aquela cobrança. É importante, pelo menos, pagar essa parcela do IPTU ou já se programar sabendo que no final do ano você tem essa diferença. Porque, gente, não tem mágica, né? Não vai desaparecer a conta. Por mais que suspenda o pagamento do principal, por exemplo, IPTU é uma coisa que vai ter que pagar. Né? Então, por enquanto vai ter que pagar. Não saiu absolutamente nada referente a isso, né? Então, é bom ter esse planejamento. E bom também acompanhar a sua conta, né? Seu extrato. Então, por exemplo, você tem a prestação, entra pega o extrato, entra no site, se cadastra se você ainda nunca fez isso e acompanha mês a mês para você não ter surpresas, né? Porque é o que a gente está falando, a gente não quer que os nossos clientes tenham surpresas desagradáveis pensando que tinham feito uma coisa super legal e aí não foi, né? Rô, tem alguém que fez uma pergunta bem grande, mas passou para mim. Você consegue Chama-se o financiamento garantido pelo governo, é muito mais exigente em termos de documentos. Os juros são mais altos do que o banco que não tem acordo com o governo? Fale mais sobre essas diferenças. É a Sandra que está perguntando. Ah, tá. Não é isso. É porque, assim, o que acontece? No que a gente está falando hoje sobre a suspensão, tem, assim, 50% dos mortgages, ou até, que eu li 50%, são garantidos pelo governo federal. Então, não quer dizer não, que é mais difícil, nem não é isso, não. A gente só está falando para você saber se é garantido pelo governo federal, justamente porque essa lei são pros empréstimos garantidos pelo governo federal. É até, tipo, o contrário. A gente quer que você saiba, porque se for, oba, entendeu? Você já sabe que você está se enquadrando na lei. E se não, você também tem chance, mas tem que ver cada caso é um caso, né? Eu acho que assim, todo mundo está disposto a receber, né? Ninguém quer ficar com o problema. Então, realmente ligar, ter a paciência de negociar e conseguir resolver o seu problema, entendeu? Eu acho que uma coisa importante... Estados Unidos, igual você falou, o melhor lugar para poder estar passando a crise, as pessoas estão dispostas a fazer de tudo para não deixar acontecer uma crise maior. Então, estão tendo todos os tipos de incentivos. Então, principalmente aí, esse incentivo aí no pagamento do mortgage que está acontecendo. E é importante uma coisa que você já falou, eu vou falar de novo. Pessoal, se você tiver condições de pagar, pague, porque a pior coisa que pode existir é acúmulo de dívida e você não sabe o que vai acontecer. E aí sim, as coisas voltam ao normal, você vai estar cheio de acúmulo de coisas para pagar, de prestações a pagar. E aí sim você pode entrar numa situação de quebradeira, né? de foreclosure, que é o que a gente não quer que aconteça. Então, a gente sempre recomenda muito esclarecimento. Não faça nada por boca, nada por mensagem. Tudo tem que ser por escrito, tem que ter a assinatura dos dois lados. E eles vão receber do banco. Quando eu vi, Rô, que, por exemplo, quando você faz o pedido, então vamos supor, fez o pedido, só fazendo uma recapitulação aqui, porque a outra live cortou. Você fez o pedido por escrito, o banco respondeu por escrito, vamos supor, um e-mail, falando, ok, recebemos o seu pedido, vamos suspender, mas você vai receber tudo, uma documentação na sua casa. O próprio banco está falando que você vai receber a documentação na sua casa em 7 a 10 dias. Então, assim, isso mostra como não é só aquilo, não terminou ali, entendeu? Eu estou procurando para ver se tem mais alguma pergunta. Acabou de passar uma aqui.
A Pri, hello meninas, hello Pri. Oi, Dani. Tem muita gente, tem um pessoal Dani da Flórida saudades. aqui, Helena, Patrícia. Olha aí a Flávia prestigiando a gente, que também é uma loan officer. O Júlio também está prestigiando a gente, que é outro loan officer. O Alberto está perguntando como saber se o banco que tem o financiamento tem garantia federal. Sim, pode consultar como a Denise explicou. E eu te ajudo também, viu, querido? Gente com saudades. Muita gente aí. O financiamento garantido, isso que já foi. Acho que a gente respondeu praticamente tudo. Por que razão alguns mortgage brokers escolhem os que não são garantidos pelo governo? E não é que eles escolhem, é que muitas vezes, para a situação daquela pessoa que está fazendo o financiamento, daquele investidor, talvez a situação financeira, o quadro financeiro daquele cliente não se enquadre em nenhum dos bancos que são garantidos pelo governo. Porque são muito mais exigentes no tipo de documentação, imposto de renda, o que a gente chama de full docs, ou seja, tem que apresentar todo tipo de documentação possível para aprovação desse tipo de empréstimo. Enquanto que outros bancos que trabalham muito com estrangeiros, eles são mais flexíveis. Eles aceitam, às vezes, carta de contador, menos extratos bancários, menos informação. Por isso, entendeu, Maria Moisés? Ok. Depende de qual foi depende de qual foi o programa que a pessoa se qualificou. Exatamente, né? Depende, porque não é assim, o mortgage broker sempre vai escolher o que for melhor para o cliente, conforme a documentação do cliente. Então, tem que ver em qual que o cliente se qualificou. Agora, se vai ser aprovado ou não essa suspensão, gente, não depende nem do mortgage broker, nem da gente, porque é banco analisando, né? Então, eles podem aprovar, como podem também negar, dependendo do caso, que é igual a gente citou. Ô, Rodrigo, eu estou vendo você aqui falar. Você sabe informar se continuam a ser cobrados integralmente os valores de condomínios no caso de vacation home? Eu tive uma reunião pelo Zoom recentemente com várias empresas de administração de casas de temporada. E, segundo eles têm conseguido negociar algumas contas, às vezes contas de energia, de água, mas o condomínio não, porque justamente o condomínio é que vai manter o valor do seu imóvel, porque vai manter as áreas comuns, que vai manter a limpeza, né, a organização toda do seu condomínio. Então, não está havendo até o momento, e veja bem, hein, nosso sistema agora é todo dia uma novidade. Né? A gente está trabalhando mais... Eles continuam gastando, né? Eles estão... Tá gastando, por exemplo, para limpar a piscina, tá gastando para cortar a grama do condomínio, continua tendo gastos, né? Então, não consegue suspender por isso, por enquanto, né? E é isso que eu falei, a gente está num sistema tão dinâmico de dia a dia, que a gente, cada dia tem uma novidade. Então, fiquem ligados aí nos nossos canais, que a gente vai estar sempre passando informações. Gente, eu fiz um texto bem legal sobre esse assunto, então quem tiver interesse pode pedir que a gente vai mandar o texto para todo mundo, né? Então passa lá no Instagram, que a gente vai mandar o texto para todo mundo com todos esses detalhes, inclusive com os links da agência, do Fannie Mae e do Freddie Mac, para você ver se o seu banco é de uma dessas agências, tá? Aqui está perguntando, Antônio, em caso de desistência, quanto o cliente recebe de volta? Desistência do quê, Antônio? Desistência do imóvel? Acho que não existe, você tem um contrato assinado. Então, mas se você abandonar, você acaba perdendo o imóvel mais cedo ou mais tarde. Se é isso que você perguntou. Muitas informações novas, é verdade. Tem gente escrevendo, tem muita informação, muita coisa nova. Muita. O tempo todo. É verdade. Bom, gente, eu acho que é por aí. Vocês vão ficar assistindo nos stories, nós vamos gravar e disponibilizar também. A gente está aqui disponível da Florida Connection. A Denise, como eu já falei no início, é uma excelente profissional. Também está disponibilizando no site dela, no blog, no Instagram. Ou seja, nós estamos aqui para ajudar vocês, nós e o time inteiro da Florida Connection.
E essa semana nós vamos ter outras lives com outros profissionais falando sobre o que está acontecendo no mercado, como que a gente pode, de repente, se virar neste momento. Quais são as ideias que nós temos que a gente quer compartilhar com todos vocês, tá bom? E o importante é assim, é sempre buscar a informação correta, né, Rô? Para poder realmente fazer o que for melhor no seu caso, e a gente está aqui para ajudar todos vocês. Tá joia, é isso aí. Um super beijo para todos vocês. Denise, Beijo, muito gente. obrigada pela sua participação, pelo Imagina, preparo, por você ter estudado bastante. E quem quiser o texto, pode pedir que a gente vai mandar para todo mundo. Então, a gente está aqui para ajudar, tá? Com certeza. Um super beijo para todo mundo. Fiquem bem, tá? Tá, beijo, gente. Até mais. Beijo, Tchau, obrigada, beijo. Rô. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, obrigada a você.